A deputada federal Carla Zambelli, que é condenada a 10 anos de prisão, foi presa agora há pouco em Roma. Ela estava na mira da Interpol desde junho e a Júlia agora vai trazer os destaques. Ô, Júlia, que informação que, claro, não pegou a todos de surpresa, porque ela já era uma procurada, mas ela foi denunciada por um outro parlamentar, é isso? Conta tudo pra gente. Agora sim, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Dani. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente. O deputado Angelo Bonelli, do partido Europa Verde, aqui da Itália, ele desde o início, desde quando a deputada entrou aqui na Itália, ele estava criticando o fato de o governo italiano deixar com que ela entrasse, apesar dela estar na lista da Interpol. E ele postou nas redes sociais agora à noite que ele descobriu o apartamento onde a Carla Zambelli estava escondida e que ele fez a denúncia, portanto, à polícia italiana. E logo mais veio a informação, portanto, de que Carla Zambelli havia sido presa. É exatamente esse mesmo deputado que estava, inclusive, questionando o governo italiano por deixar com que a deputada entrasse. Isso aconteceu porque quando a Carla Zambelli foi incluída na lista vermelha da Interpol, ela havia acabado de passar pela imigração aqui no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Portanto, cerca de 2 horas depois que ela passou pela imigração, o nome dela foi incluído na lista da Interpol. Isso no dia 5 de junho. Portanto, foram 55 dias de busca. Na verdade, ela ficou foragida 55 dias, mas foram mais de um mês de busca pela deputada e agora ela foi encontrada. Agora, o pedido de extradição dela será avaliado. Porém, ela tem cidadania italiana e alguns especialistas defendem que esse processo de extradição pode, portanto, ser dificultado. Dani? Ô, Júlia, você trouxe uma informação, principalmente da denúncia que foi feita, então, por esta pessoa. E eu estava acompanhando os bastidores, e claro que daqui a pouco eu vou para Brasília também, porque esse assunto da prisão da Zambelli está repercutindo também em Brasília, em todo o Brasil, mas parece que uma fala específica, né, da Zambelli teria causado nessa pessoa que acabou denunciando e falando onde ela estava, um certo incômodo. Você consegue trazer para a gente que fala foi essa? Sim, a fala que você se refere é de que a deputada Carla Zambelli disse que viria para a Itália, pois aqui ela estaria imune. É isso que você se refere, Dani? Exatamente isso. É como se ela tivesse uma sensação, né, de impunidade estando aí, né? Exato. Como ela possui cidadania italiana, existe essa ideia de que cidadãos não são, portanto, extraditados. Porém, existem divergências nessa avaliação, é também uma questão política, então também isso deve ser levado em consideração. O pedido de extradição é sim também uma questão política, portanto, devemos aguardar para ver o que deve acontecer nas próximas horas. O fato é que realmente Carla Zambelli agora foi presa. Obrigada, Júlia. Eu continuo com a Júlia aqui linkada com a gente, porque daqui a pouco eu volto a falar com ela. Mas vamos para Brasília, porque a prisão da Carla Zambelli já repercute nos bastidores da política brasileira. A Vanessa Vitória traz a reação das autoridades. O que diz a Polícia Federal, Vanessa? É um prazer recebê-la. Eu quero que você sinta o meu abraço, minha amiga. Bem-vinda. Oi, Dani, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Uma repercussão aqui, até o partido PL, que é o partido da deputada Carla Zambelli, se manifestou ali nas redes sociais, dizendo força para ela, mas há uma repercussão política no sentido de cassação ou não do mandato da Carla Zambelli, que quem consulta ali o site da Câmara dos Deputados ainda vê como ela deputada, né? Não foi cassada, não está como licenciada, mas enfim. Um ponto que chama atenção também aqui em Brasília é um pronunciamento que foi feito na rede social, em uma rede social, pelo advogado da Carla Zambelli. E ele disse o seguinte, que não foi uma prisão, que Carla Zambelli se entregou. Nesse vídeo editado em que ele fala, também tem os trechos da própria Carla Zambelli. Ela fala que foi julgada injustamente, que essa decisão foi injusta, que esse hacker
palavras da Zambelli, seria um mentiroso, que ele mudou o depoimento dele por pelo menos 5 vezes, que ela não pediu ninguém para invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que não teve nada disso e que ela iria se entregar na Itália, porque lá ela entende que vai ter justiça e que o caso dela vai ser avaliado de forma parcial, Dani. Eu vou aproveitar essa fala da Vanessa em relação a esse posicionamento dado supostamente pela Zambelli e vou colocar a Júlia Valente de novo aqui com a gente. Pode colocar a Júlia? Não temos mais o sinal da Júlia? Bom, a gente vai tentar restabelecer, mas Van, fica aqui comigo, porque é o seguinte, através de uma nota oficial, a Polícia Federal se manifestou. Disse o seguinte: autoridades italianas prenderam na tarde desta terça-feira em Roma uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de uma cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália. A presa era procurada por crimes praticados no Brasil e será submetida ao processo de extradição conforme os trâmites previstos na legislação italiana e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Vanessa, eu ia fazer essa pergunta para a Júlia em relação a quanto tempo deve demorar, então, esse trâmite, né, para que a Zambelli seja extraditada para o Brasil. Você tem essa informação? Isso já chegou para vocês aí em Brasília em relação a essa volta dela aqui para o Brasil? Então, Dani, até especialistas ouvidos pelo SBT News dizem que pode ser que ela não venha, que ela não seja extraditada. Tem aí uma informação que pode ou não. Então, a gente ouviu especialistas no SBT News hoje e tem gente que entende que ela não seria. Então, a gente não tem um posicionamento definitivo com relação à volta de Carla Zambelli ao país e se ela realmente vem. Quando ela diz nesse vídeo que eu narrei, postado em uma rede social pelo advogado dela, ela fala que ela quer responder lá. E que lá, sim, ela teria uma justiça digna. Então, na ideia dela, nesse vídeo que foi gravado e que foi publicado, ela fala que não iria voltar ao país como alguém que tem que cumprir uma pena determinada ali de 10 anos, pelo menos, de condenação, reforçando aí que não seria por causa daquele vídeo que muita gente lembra, que viralizou na época da eleição dela com uma arma apontada a um adversário político, a um popular. Não é sobre isso, é sobre a questão de uma invasão ao sistema do CNJ. Então, nesse ponto, ainda há dúvidas sobre a questão de quando, se ela realmente vem e como isso vai funcionar. Pois é, Van, e aí você trouxe essa informação, né, que os especialistas do SBT News, estou aqui no nosso portal neste momento, inclusive, vale lembrar que a Zambelli, ela é condenada, né? Porque, de acordo com essa condenação, ela teria sido responsável por esta invasão que aconteceu ao Conselho Nacional de Justiça. E vale dizer também que ela tem redes sociais suspensas. Por exemplo, o X, que era o antigo Twitter, é suspenso, né? Continua suspenso, inclusive. Ela não tem mais acesso a essa rede social, né, Vanessa? Mas o advogado dela, Dani, ele seguia postando. Quem acessa a rede social dele tem vídeos dela já fora do país fazendo agradecimentos a ele, agradecendo ao advogado aqui no Brasil. Então, indiretamente, ela se pronunciava de forma indireta, inclusive nesse perfil onde foi postada a questão do vídeo de que ela iria se entregar e de que não seria ali pistas dadas por um parlamentar italiano que levariam a polícia a encontrar ela, que já tinha o nome na lista da Interpol. Então, assim, indiretamente, ela estava se manifestando. Tem vídeos recentes na página dele em que ela faz agradecimentos e que ela se pronuncia em uma rede social. Mas ela acabou não se entregando. O fato é que esse parlamentar acabou tendo acesso ao endereço da Carla Zambelli. Foi esse parlamentar, que é o Ângelo Bonelli. Inclusive, ele fez uma confirmação através da rede social dele também, dizendo que ele sabia onde ela estava. E aí, a gente vai ler um trechinho dessa publicação dele, que ele abre aspas, dizendo o seguinte: Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando o Zambelli. Então, esse deputado italiano, Ângelo Bonelli, podemos dizer que o responsável, né, por essa prisão que aconteceu hoje, porque foi ele que provavelmente teve acesso a essa informação do endereço.
Ele deve ter ido até o local, né, Vanessa? Provavelmente, deve ter se certificado antes de fazer uma denúncia, porque é uma denúncia grave também. Você tem informações sobre essa denúncia, se ele já tinha esses dados sobre o endereço, se ele chegou a encontrar com a Zambelli? Como é que foi essa movimentação até que ele avisasse a polícia? Nessa publicação, Dani, que ele fez na rede social, foi até antes de todo mundo ficar sabendo que realmente ela tinha sido localizada. Nessa postagem, ele publica justamente o vídeo que eu comentei, que não é efetivamente o vídeo da condenação dela, que é a questão lá da arma e tal, que é um outro ponto. Mas ele postou antes de que todo mundo ficasse sabendo que ela tinha sido presa, que ela tinha sido localizada. E ele falou assim na rede social que foi ele assumiu totalmente essa responsabilidade de que foi ele que descobriu onde ela estava e que denunciou o endereço exato, né? E aí facilitou aquela busca que a gente já sabe que já tinha há muito tempo, desde que a Carla Zambelli deixou o país. A gente sabe que ela fez um caminho até conseguir chegar, ela não foi direto para a Itália, ela também tentou um afastamento aqui da vida política dela, queria cuidar de saúde. E aí foram várias situações que foram envolvendo até chegar hoje, dia 28 de julho, 28 de julho, para poder a polícia colocar as mãos na Carla Zambelli, o que a defesa alega que não é bem assim. Enfim, tem os dois posicionamentos e a gente tem a nota oficial da Polícia Federal reforçando que sim, a mulher brasileira foi pega lá na Itália. Agora, esse deputado, ele assume para ele a responsabilidade de localização e de denúncia do endereço, sim, onde Carla Zambelli estava vivendo em Roma, Dani. Isso ficou bem claro nessa publicação dele, que eu acabei de ler, inclusive. Vale lembrar que o STF solicitou, então, né, a Itália, a extradição da deputada Carla Zambelli, para que a pena seja cumprida no Brasil. Por isso, ela teve a prisão cumprida em Roma, mas vale a gente deixar claro aqui que a justiça italiana vai analisar esse caso e, então, decidir se a deputada, que tem cidadania italiana, se ela será extraditada ou se ela vai cumprir essa pena lá. Então a gente continua acompanhando esses bastidores em relação a essa prisão. O fato é que a Carla Zambelli está presa e a qualquer momento, tanto a equipe de Brasília quanto a equipe do SBT News tem, assim, total canal aberto aqui conosco para que a gente possa atualizar esse assunto, que é o assunto da terça-feira de hoje.